Olá, criaturinhas! Tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Divinas. Eu sou a Rata, certo? Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer! E hoje é terça-feira, dia de trazer resenha literária pra vocês, né? E o livro de hoje é um livro muito especial, que é um livro assim, que eu acho que a gente precisa falar dele nesses tempos atuais. Você provavelmente já sabe qual é o livro, né? Porque você clicou nesse vídeo, Mas o livro de hoje é O Ódio que Você Semeia, ou The Hate You Give, tá? Da Angie Thomas, esse daqui. Essa minha capa é a capa do filme, tá? Porque ele já foi adaptado pro cinema. Tem uns 2 anos, se eu não me engano, já que ele foi lançado. E não, eu não assisti o filme, eu só li o livro, então não posso comentar no filme. Se vocês quiserem que eu assista o filme depois e compare ele com o livro, me conta aqui logo nos comentários, tá? Que eu faço isso pra vocês, já trago semana que vem. Mas vamos lá, vamos falar sobre O Ódio que Você Semeia. O Ódio que Você Semeia foi originalmente publicado em 2017, tá certo? Aí no Brasil ele já foi publicado há muito tempo, também já tem capa do filme. A editora no Brasil responsável pelo livro é a Galera Record, tá certo? Então vocês podem achar ele no Brasil sem problema nenhum pra comprar, pra ler, se vocês ficarem interessados depois aqui. E eu tô aqui como sempre minha colinha, porque tem muito a falar sobre esse livro, tá certo, minha gente? E lembrando, resenha sem spoilers, porque quando com spoilers eu aviso logo, não se preocupem. E livro eu nunca faço spoiler de livro aqui, então... Originalmente esse livro era um conto, tá? Foi um conto que a Angie Thomas escreveu no último ano dela na faculdade, inspirada pelo caso de Oscar Grant, que foi um jovem negro de 22 anos que foi assassinado por um policial com um tiro nas costas em 1º de janeiro de 2009, lá nos Estados Unidos, em Oakland, na Califórnia, tá certo? E que começou, que gerou várias manifestações e tal. E até no final do livro ela tem uma nota do autor que ela fala sobre isso, fala como o caso de Oscar inspirou ela para criar a história da Star. E quem se interessar por saber mais da história do Oscar Grant, tem um filme que foi dirigido pelo Ryan Coogler, tá? O diretor de Pantera Negra, que foi lançado em 2013, chamado Fruit Valley Station, que o filme retrata as últimas 24 horas de vida do Oscar antes dele ser morto pela polícia, e o filme é estrelado pelo Michael B. Jordan, fazendo o Oscar Grant, tá certo? Então fica aí a dica de filme também pra vocês. Mais uma. Então, O Ódio que Você Semeia conta a história de Star, tá? Star Carter, uma menina de 16 anos que mora nos Estados Unidos. A cidade que ela mora não é especificada na história, e ela mora no bairro de Garden Heights, que é um bairro pobre, de população majoritária negra, tá certo? O que é considerado nos Estados Unidos um gueto, que seria basicamente o equivalente a uma favela no Brasil. E apesar dela morar nesse bairro pobre, ela estuda numa escola particular de riquinhos, tá? Graças em parte, a uma bolsa, em parte ao esforço dos pais dela de querer que ela tenha um ensino melhor, que ela e os irmãos consigam ter vidas melhores do que eles, tá? E assim, apesar de tudo isso, ela tem uma vida normal de uma menina de 16 anos, tem um namorado que ela namora escondido do pai, porque o pai não quer ela namorando, tem seus amigos e tal, ela leva uma vida normal. Até que um dia, voltando de uma festa, de carona comigo, com o melhor amigo de infância dela, Khalil, ela presencia um policial assassinando o amigo dela. Para ele no trânsito e acaba matando ele. E aí que o livro começa a desenrolar, tá? Isso acontece logo no 2º capítulo, é basicamente o estopim da história que a gente tem. De estar lidando com o trauma de ter visto o amigo ser morto na frente dela, com o trauma de ter passado por essa situação, com a realidade do racismo que ela nunca tinha visto assim tão descaradamente por parte da polícia. Um racismo que ela começa a perceber por parte dos colegas de escola, e lidar com como esse assassinato mobilizou a comunidade dela, como isso atingiu o lugar que ela vive, a comunidade dela, as pessoas que ela conhece desde a infância, sabe? O Ódio que Você Semeia não é um livro, é um tapa na cara, uma tijolada na cara, porque, gente do céu, eu chorei horrores nesse livro, no meio, no começo, no fim, foi tabocada em cima de tabocada na minha pessoa, tá? Porque que história, senhoras e senhores, que história. O livro coloca a gente na pele da Star, porque é narrado em primeira pessoa por ela, então o leitor passa a sentir, a lidar com tudo que Star passa na história, e eu acho que isso foi genial da parte da Angie Thomas, porque torna o livro extremamente didático, porque no momento que você se bota no lugar da personagem, que você vê o que ela tá passando, o que ela tá sentindo, é mais fácil você sentir empatia por ela e, consequentemente, por outros jovens negros que passam pelas mesmas coisas que a Star passa todos os dias na nossa sociedade. E o livro mostra, assim, realmente como o racismo é uma coisa que existe
nas coisas mais bobas da sociedade que a gente branco não para pra pensar, porque não é a realidade da gente, mas que as pessoas negras, as pessoas asiáticas, principalmente as pessoas negras que, vamos falar a verdade, são as que sofrem mais, mas os indígenas, os asiáticos, pessoas do Oriente Médio, tal, passam por várias questões parecidas. Então é muito bom ver um livro que trate isso e mostre pra gente, tipo, a realidade na cara, dando uns tapas na cara da gente mesmo, de como é difícil ser uma pessoa de cor na nossa sociedade. Porque o livro vai de tudo, desde as microagressões que acontecem assim, por aquela piadinha que o colega solta, que nem nota que é uma piada racista, que é uma brincadeira racista, até o ponto de como a sociedade vê os jovens negros como criminosos, primeiramente, e como pessoas, em segundo, terceiro lugar, talvez até. Como é tão fácil criminalizar uma pessoa pela cor dela, assim, sem nem parar pra pensar. Um exemplo perfeito disso é o fato de, principalmente no Brasil, muita gente, quando vê um rapaz negro entrando no ônibus, uma coisa assim, ou na loja, segura logo a bolsa com medo. E isso é um ato racista. É um ato que a gente não pensa, que é uma coisa que é tão socializada na gente que a gente não pensa nisso, mas é um ato racista. E assim, mesmo a história se passando nos Estados Unidos, sendo com uma personagem que é privilegiada comparada com a maioria da população, que vive até no mesmo bairro que ela na história, ainda assim você consegue traçar muitas semelhanças com o Brasil, então dá pra encaixar esse livro muito bem na situação brasileira. Inclusive, para trabalhar em escolas é sensacional, porque vai ajudar os adolescentes, porque ele não é um livro para criança, é um livro para adolescentes, está na faixa etária dos 15 a 16 anos, a entenderem, se botarem no lugar deles estarem e poder começar essa discussão dentro da escola sobre racismo, sobre brutalidade policial, sobre como a nossa sociedade foi construída para dificultar a vida da pessoa negra, sabe? Tudo isso acho que é um debate muito legal pra gente trazer pra escola. E assim, falando do ponto de vista da história do livro, tirando a parte de militância dele, sabe? Do livro como um livro só de Young Adult, é uma história extremamente bem escrita, tá? Eu fiquei apaixonada pela escrita da Angie Thomas, ela sabe escrever muito bem, é uma escrita que prende o leitor. E mesmo nas horas mais angustiantes, você tá lá preso, sabe? Na história. Mesmo que algumas vezes eu tivesse que parar pra poder respirar um pouco, ainda assim é uma história que me prendeu muito fácil. E uma coisa que eu amei nesse livro é que ele não cai naqueles clichês de livros de Young Adult que a gente tá tão acostumado. Inclusive, os dois piores clichês de literatura Young Adult que sempre me dão raiva nos livros de Young Adult não existem em Ódio que se assemelha, são eles triângulos amorosos, que toda vez eu falo disso, que eu não suporto mais um triângulo amoroso. Gente, pelo amor de Deus, larga a mão disso. E o outro aqui em livros contemporâneos de Young Adult, normalmente, principalmente que se passam em escola, normalmente tem muito drama, muita briga entre amigas, brigas entre namorados, que não levam a nada, que não servem realmente pra ponto nenhum na história, só pra ter um drama, sabe? Ser um Mean Girls da vida. Mas nessa história isso não existe. Todos os conflitos que existem na história são necessários, têm seus porquês e têm importância para o desfecho da história, e eu achei isso maravilhoso, tá? Então, tipo, você não perde tempo com baboseira no livro. E como eu disse no início, esse livro foi lançado em 2017, ele foi muito comentado lá fora, ele fez o maior burburinho nos Estados Unidos e no Brasil também quando foi lançado. Leia parou, né, bebê? Parou de pegar a briga com o cachorro do vizinho só porque ele é estressado. Eu queria ter lido ele quando saiu e tal, mas como eu disse no outro vídeo da TBR de junho, eu não consegui comprar ele na época que saiu por falta de dinheiro e acabei esquecendo, ficou naquela pilha de livros, porque eu quero muito ler, mas acabei nunca pegando pra ler, sabe? Me envergonho disso, me envergonho porque eu devia ter falado desse livro antes, mas ter lido ele agora, no momento que a gente se encontra na sociedade, com todos os protestos, com todos os protestos por causa de George Floyd, por causa de Miguel, por causa de João Pedro, de Agatha, tudo isso que a gente tá vivendo agora, eu acho que a leitura disso se tornou mais importante, porque enquanto eu tava lendo sobre isso no livro, eu parava, ligava a TV, eu tava vendo a mesma coisa se repetindo na TV, sabe? Os mesmos conflitos que o livro trazia sendo trazidos à tona na TV. Então foi assim, mais emocionante ainda ler ele agora, nesse período em que a comunidade negra finalmente está tendo sua voz ouvida. E eu espero que tudo isso que está acontecendo ajude a melhorar o nosso mundo para as pessoas de cor, que as pessoas negras comecem
receber o respeito, o direito à vida, que elas deviam ter tido desde sempre e nunca tiveram, por causa da Europa. Mas eu não vou entrar em questões históricas e reparações históricas no momento, tá? Que aí o vídeo vai ficar muito grande. Mas é isso, criaturinhas, li O Ódio que Você Semeia e super recomendo que todos vocês leiam. Caso você já tenha lido, releia, porque é capaz de ele abrir ainda mais seus olhos no momento atual que a gente tá. Leiam, indiquem para suas famílias lerem, indiquem para seus amigos, para os conhecidos, para todo mundo que vocês puderem indicar esse livro, por favor, indiquem, que é uma leitura que deveria ser obrigatória, principalmente nas escolas, na verdade, ser obrigatória em todo canto, porque que é livro, senhoras e senhores, que é livro, e tipo, a paulada na cara de abrir os olhos para muita coisa que a gente nem pensa que faz, e na verdade a gente tá fazendo, reproduzindo. É bem importante essa leitura, tá certo? Então, por favor, leiam O Ódio que Você Semeia. E é isso, criaturinhas, é isso que eu tenho pra falar sobre esse livro pra vocês. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, me segue lá no Instagram, aquela conversa de sempre, tá? Mas hoje eu também tenho um pedido pra fazer pra vocês. Por favor, assinem a petição que eu tô deixando aqui embaixo, na caixa de descrição do vídeo, pedindo justiça pelo menino Miguel Otávio, uma criança de 5 anos de idade, gente. 5 anos de idade, que morreu semana passada lá em Recife. De um jeito horrível. Miguel é filho de Mirth Renata, uma empregada doméstica, que foi forçada pela patroa a continuar trabalhando mesmo no meio dessa pandemia toda. E sem ter com que deixar o filho, porque é mãe solteira, negra, mãe solteira, já sabe, né? Ela levou o menino pro trabalho com ela e a patroa dela, a sinhazinha Sari Corte Real, que ainda é uma primeira dama de cidade do interior de Pernambuco, mandou que Mirth fosse passear com os cachorros dela, no meio de uma pandemia, preciso relembrar vocês, e Mirth deixou o menino Miguel nos cuidados da patroa. Mas a patroa, muito ocupada fazendo as unhas com a manicure, que ela também mandou ir para casa dela no meio de uma pandemia, deixou o menino Miguel ir atrás da mãe sozinho no elevador. E Miguel acabou caindo do 9º andar do prédio. Miguel foi pro 9º andar, acabou se pendurando no parapeito e caiu do 9º andar. E não sobreviveu, né? Porque uma queda dessa para uma criança de 5 anos. E Sari Corte Real só teve que pagar 20 mil reais de fiança e já tá solta, já tá livre, já tá vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido, enquanto Mirth não tem o filho. E por isso eu quero que vocês assinem essa petição pedindo justiça por Miguel, tá certo? Porque esse caso não pode passar em branco como todos os outros que passam em branco direto de crianças negras morrendo no Brasil, porque o nosso sistema não valoriza a vida delas, tá? Então, por favor, assinem a petição e ajudem a gente a trazer justiça para Miguel. Usem a hashtag justiça por Miguel, espalhem a história, tragam essa história à tona, tá certo? Para que a gente possa trazer justiça para essa criança e para essa família que tá inconsolável agora, depois dessa tragédia que aconteceu porque a sinhazinha estava ocupada fazendo as unhas. Mas é isso, gente. Eu fico por aqui depois disso tudo. Por favor, leiam um livro, por favor, assinem a petição. E fogo nos racistas, tá certo? Se cuidem, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!